Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilos? Eu vou ler na NVT hoje, tá? Porque fica mudando de versão toda hora. Aí vocês trazem a NVT e eu não trago. Aí eu fico com a minha Bíblia de jovem, da NAA. Mas eu não sou mais jovem, eu tenho que usar a Bíblia de semi-jovem, que é a NVT. Que é pós-jovem, né? Enfim. Boa noite, hoje nós vamos falar sobre a clareza e a suficiência da Escritura. Nós estamos na terceira produção? Terceira palavra sobre teologia sistemática. Obrigado, meu filho. Não. Isso. E como vocês sabem, teologia sistemática é um nome chique, pomposo e um pouco assustador para uma coisa bem simples, que é aprender sobre os fundamentos da Bíblia e do estudo de Deus, de quem Deus é, do que é a Bíblia, e isso numa maneira ordenada, de maneira a construir um pensamento, uma maneira bíblica de pensar a realidade, que a gente chama de cosmovisão cristã, ou seja, a maneira cristã de ver o mundo e a realidade. A gente falou na primeira semana, a gente falou de por que esse estudo era importante. Na segunda semana nós falamos sobre dois aspectos muito importantes do caráter da Escritura, da Bíblia, que é a sua autoridade e a sua inerrância. E esses dois aspectos da Escritura são muito importantes. A gente vai voltar a tocar neles aqui de maneira transversal, né? De maneira... Porque é muito casado, assim, esses temas, eles... Eu vou tentar uma coisa aqui. Quer ver? Pode ser que fracasse retumbantemente, mas... Enfim. Esses dois primeiros pontos, né? Que constituem na autoridade e na inerrância da Escritura, a gente já abordou. Eu queria perguntar, ficou bem claro para vocês a questão da autoridade? Ficou bem claro a questão da inerrância? Quem não pôde vir aqui presencialmente, acompanhou pelo nosso EAD, pelo EAD do CAIS, que a gente chamava antigamente de MAD, que era Marujos à Distância, né? Agora é ensino à distância, porque enfim. Hoje nós vamos falar de outros dois pontos. Na verdade, na nossa literatura, que vocês têm acesso, que vocês podem também adquirir, eu recomendo que vocês adquiram uma cópia física, porque vai que a internet explode. Esse aqui é o Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do Wayne Grudem, é o livro que a gente está usando de base. Ele apresenta 5 pontos a respeito da Escritura que são importantes, dos quais 2 a gente já tratou, autoridade e inerrância. Outros 3 são os que a gente vai abordar hoje, mas a gente vai focar em 2. E eu explico logo de cara por que um a gente tirou, certo? Os 3 pontos são clareza da Escritura, clareza da Bíblia, quão clara a Bíblia é a respeito dela mesma, a necessidade da Bíblia, ou quão vital é a Bíblia para nosso desenvolvimento de fé, e o terceiro é a suficiência da Bíblia para a nossa alimentação e para o nosso progresso na vida cristã. Dos 3, a gente está omitindo o necessidade. Por que a gente está omitindo a necessidade? Primeiro, porque a gente quer causar a curiosidade em vocês, para que vocês vão até o livro e leiam essa parte, ok? É bastante importante, mas há um outro ponto. Nós abordamos repetidamente o assunto da necessidade da leitura da Bíblia nos últimos 2 anos, no mínimo. Todos os nossos assuntos até aqui foram sobre a necessidade da Escritura. O Cais tem falado muito palavra expositiva, e nesse sentido, a necessidade da Escritura fica muito claro para vocês. Num panorama geral, o que é a necessidade da Escritura? É o fato de que nenhum cristão pode atingir maturidade sem ler a Bíblia. Você pode ler muitas coisas boas a respeito da Bíblia e mesmo assim permanecer uma criança espiritualmente. O verdadeiro alimento espiritual é a palavra de Deus. E o único alimento completamente seguro é a Bíblia. Existe algo de muito especial com a Bíblia, que por meio dela o Espírito Santo fala diretamente ao nosso coração. Certo? A gente falou muito desse ponto na primeira mensagem. Então, se você quiser saber mais sobre a necessidade da Escritura, assista a nossa primeira mensagem. Vamos entrar aqui, no assunto especificamente, a gente vai falar sobre clareza da Bíblia. Se você gosta de anotar, essa é a hora de começar. Se você não está anotando,
Se você quer fazer aquele, estou no cais, quer fazer a selfie no cais, o momento é agora. Porque depois a gente vai começar e aí o assunto fica sério. Vai fazer a selfie? Selfie no 5, selfie no 4, selfie no 3, sem selfie, pronto. Agora, acabou, sem selfie. A Bíblia é clara, muito clara. E é muito fácil entender a Bíblia. A gente parte, todo mundo tem um background, assim, todo mundo tem um conceito no coração. E essa noite a gente vai dar aqui um de caçadores de mitos, entendeu? Lembra dos caçadores de mitos? A gente quer desbancar um primeiro mito que talvez esteja na sua cabeça, na sua, que está aqui, ou de quem está assistindo. A Bíblia é dita em muitos lugares, e muitas pessoas falam que a Bíblia é difícil de entender. A Bíblia é um livro muito difícil de entender. Eu tentei ler a Bíblia e não entendi. Isso pode acontecer. Mas não é porque a Bíblia é difícil. Existem alguns motivos que levam a gente a não conseguir compreender a Escritura, e a gente vai saber quais são hoje. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é desmontar essa fortaleza que tem na sua mente que diz assim, a Bíblia é difícil de entender. Não. A Bíblia foi escrita por homens muito diferentes e de níveis de instrução muito diferentes. Então, alguns deles talvez realmente fossem mais doutos do que nós. Equivalente aí um PhDzão da vida. Mas alguns eram muito menos instruídos que nós. Que eu tenho um ensino médio completo, tenho aí um ensino superior incompleto, tenho aí um Senai, um técnico do Senai. Tinha um cara lá que era um pescador, velho. Um pescadorzão assim, que não sabia de muita coisa não. E ele escreveu um negócio que está na Bíblia. Então, quer dizer, há algo de especial na inspiração da Bíblia que permite que homens muito simples falem sobre coisas muito profundas. E é o fato dela ser inspirada pelo Espírito Santo. O que não tira o fato de que ela foi escrita por homens muito simples que usaram palavras muito simples para representar aquilo que o Espírito estava, para transmitir aquilo que o Espírito estava colocando no coração deles. Há uma certa barreira com relação à linguagem. E aí que eu acho que algumas recomendações podem funcionar. Em geral, as traduções da Bíblia podem variar muito de complexidade. Entendeu? As traduções mais antigas e, portanto, que tentam ser mais fiéis ao original, às vezes elas usam palavras que estão fora do nosso dia a dia. É o caso, por exemplo, da versão revista e corrigida, que é uma versão muito boa, mas eu não vou falar mal de nenhuma aqui, só de uma. Mas essa versão revista e corrigida, ela usa termos muito difíceis. E são termos difíceis porque estão fora do nosso vocabulário no dia a dia. Mas na época que essa versão foi produzida, ela era comum. É que a língua evolui muito, a linguagem evolui. E as palavras que a gente usa no nosso vocabulário dia a dia mudam muito. Então, houve esforços, plural metafônico aqui, de evoluir também a linguagem da tradução. Então, na mesma linha da RC, você tem a RA. E depois da RA, você tem a NAA, que é a minha Bíblia de jovem, que eu recomendo muito. Eu gosto muito dela. Porque ela tem uma linguagem elegante, palavras mais próximas do original, mas com construções de frase mais simples. Agora, se você achou a NAA difícil, você quer uma outra perspectiva de tradução, tenta a NVT. A NVT é a Bíblia que a gente tem usado desde quando, produção? 2015? Desde o lançamento dela, desde que ela foi lançada. Ela foi lançada em, acho que setembro ou outubro de um ano, 2017, não foi? Eu acho que foi 2017. Ela foi lançada em outubro, em dezembro todo mundo comprou a sua aqui. Então, por que ela faz uma tradução em blocos? Ela tem uma construção frasal mais paragrafal. Então ela é mais fácil para entender conceitos. Ela é especialmente agradável para a leitura das cartas de Paulo, que tem boa parte da teologia do Novo Testamento, está nas cartas de Paulo. Aí, se você entende bem as cartas de Paulo, você consegue entender muita coisa que estava antes afastado para você. Romanos na NVT é de mudar a vida. Você lê Romanos na NVT, você sai de lá outra pessoa. Inclusive, Romanos foi o livro que eles lançaram para divulgar. Só todo mundo
Todo mundo quer saber como é que vai ser a nossa Bíblia? Toma aqui de graça para você, Romanos inteiro, pode ler. E aí, quando saiu, eu queria a Bíblia inteira, porque Romanos, no PDF, era incrível. Imagina no papelzinho que a gente gosta tanto, que vai que a internet explode. Eu sempre penso nisso. Hã? Tá baixado, mas vai que o vírus que explodiu a internet explode o seu computador local. Tudo que é digital é inseguro. O papel, Deus seja louvado. Existe um versículo muito especial que eu queria ler com vocês, que a gente já leu, mas... Produção, põe para mim na NVT aí, Deuteronômio capítulo 6. Que a gente já leu várias vezes, mas eu gostaria de ler de novo e vou mostrar um outro enfoque para vocês. Deuteronômio 6:1 fala assim: estes são os mandamentos, os decretos e estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Quem está falando isso é Moisés, né? Que foi o autor da lei, o principal autor da base, né, do Antigo Testamento. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Então, assim, eu vou mandar a vocês algumas coisas, e vocês têm que obedecer aquilo, certo? Para você obedecer alguma coisa, você tem que entender a ordem, não é? Uma das maiores dificuldades que a gente tem, que os pais têm com os filhos, é que às vezes os filhos não entendem a ordem que foi dada para eles. E aí eles não conseguem obedecer direito, e aí os pais vão lá e brigam com eles, e acham que eles não querem obedecer. Mas isso não é verdade, não é que eles não querem obedecer, é que eles não entenderam a ordem. Se Deus desse ordens complicadas demais para nós, e fora da nossa linguagem comum, ele seria injusto de nos cobrar obediência. Não faz sentido? Agora, Deus é injusto? Então, se Deus é justo, ele nos deu ordens que nós somos capazes de entender e cumprir. Aí ele fala assim, o versículo 4. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Esse foi o mandamento que o Senhor deu. O primeiro mandamento que o Senhor deu foi esse. Vocês conseguiram entender? Qual é o mandamento? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esse é o mandamento. É isso que pode fazer você viver. Amar o Senhor. E todos nós entendemos isso. E eles entenderam isso. E ao longo da história, os cristãos todos entenderam isso. O povo de Deus sempre entendeu isso. Porque esse é um mandamento que faz viver. Ame ao Senhor. Tem muitos outros, mas ele falou assim, esse aqui, começa por esse. E o que ele fala? Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos. As ordens que o Senhor deu deviam ser ensinadas às crianças. Se elas fossem muito complicadas, as crianças não aprenderiam. Porque a criança tem um nível de cognição infantil. Conforme ela cresce, ela consegue entender assuntos mais complexos. Mas a gente tem que ensinar as crianças a o quê? Amar o Senhor. O que ele fala mais? Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Você já experimentou conversar com alguém enquanto a pessoa está andando? É horrível. A Luciana tem mania de fazer isso. A máquina está batendo, blá, 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 blá. E aí ela, Davi, blá, 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 e aí não sei quem falou para mim. Ela vai andando pela casa e falando. E eu vou andando pela casa em outro sentido e tentando ouvir. Porque ela está mexendo numa coisa lá e eu mexendo numa coisa aqui. E a comunicação fica truncada. Se for uma comunicação muito complexa, eu não consigo entender. Se tiver mais que 3 personagens na história, eu já começo a me perder. Se você vai conversar sobre a lei do Senhor andando, trabalhando, na hora de dormir, quando você está cansado, quando seu filho está cansado, é porque as palavras do Senhor não são complicadas. E dá para você falar sobre elas enquanto a máquina de lavar está batendo roupa. Enquanto você está lavando o banheiro. Enquanto você está ensinando seu filho a lavar o tênis ou a cuidar dos cachorros. A lei do Senhor é simples. As palavras do Senhor são simples. E nós podemos falar delas no nosso dia a dia. Mesmo com a máquina batendo.
Mesmo pelo áudio no caso do WhatsApp, não é? Você bota o microfone, a mão na frente do microfone assim. Mandem versículos para os irmãos no WhatsApp. Mas vai funcionar. Porque as palavras do Senhor são simples e são acessíveis para nós. A Bíblia não é esotérica. A Bíblia não é ocultista. A Bíblia não foi escrita por um grupo muito pequeno de pessoas capazes de entendê-la, dominarem o conhecimento que ela tem e então ensinarem àqueles que são incapazes. Não, você pode pegar a sua Bíblia, abrir em qualquer lugar e com um pouco de esforço intelectual em algumas passagens ou com zero esforço em outras, você vai ser capaz de entender o que está escrito nela. Alguns livros são um pouco difíceis de entender. Especialmente os livros proféticos, a literatura apocalíptica e etc. Mas por uma razão muito simples. A gente esqueceu e a gente perdeu o código que aquelas figuras representavam. Mas quando o livro foi escrito e para quem ele foi escrito, o significado estava muito claro. Um dos livros que causa mais dissensão hoje entre os cristãos é o livro de Apocalipse. O seu significado e aplicação do livro de Apocalipse. Ninguém se entende. A gente interpreta de um jeito, outra igreja interpreta de outro, cada um interpreta de um jeito e no final ninguém chega a um consenso. Por quê? Porque Apocalipse foi escrito para 7 igrejas na Ásia. Eram judeus e gentios nas igrejas. Mas eles conheciam o código de figuras que estava escrito ali. Eles sabiam quem era o dragão, eles sabiam quem era o cordeiro com voz de não sei o quê, eles sabiam o que era a estrela que cai do céu, eles sabiam tudo isso. Para eles, aquelas figuras faziam sentido, porque eles vinham de um povo que aquelas figuras eram comuns. Eles sabiam o que estava por trás daquilo lá. E João, como escreveu da prisão, não podia dizer, é o imperador e ele vai matar todo mundo. Não. Senão a carta seria censurada. Então o que ele fez? É o dragão, vocês estão ligados no dragão? Então, é o dragão. Se liga no dragão. Foge do dragão. Se ele falar manso, não acredita não. É pele de cordeiro, a voz é de dragão. Foge dele. A gente perdeu o significado dos códigos. Então é como se a gente estivesse tentando montar um quebra-cabeça sem saber a figura que está na caixa. Entendeu? Mas por causa do Espírito Santo nos inspirando, a gente consegue entender boa parte, mesmo não tendo as figuras. Há algumas coisas que ainda estão nebulosas e são muito poucas. E essas coisas estão nebulosas porque Deus quer nos humilhar. Vai nos mostrar que a gente não sabe tudo e que precisa continuar sondando a Escritura. Tem um salmo que a gente já leu também, o Salmo 19:7. Produção, Salmo 19:7 aqui na tela para mim. Corta aqui na tela. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Essa palavra ingênuos vai aparecer de novo no Salmo 119, versículo 130. Fala assim, entendeu? Fingindo que não. 119, 130. O ensinamento de tua palavra esclarece e até os ingênuos entendem. Ingênuos, talvez não seja a melhor tradução para essa palavra. É algo mais parecido com o tolo. É aquela pessoa que está inclinada a errar. Sabe, você não tem um amigo assim? Se você não tem, talvez seja você, né? Mas porque todo mundo tem um amigo assim. Se você não tem, talvez seja você. Mas tem uma pessoa que é teimosa o bastante, inclinada a sempre repetir os mesmos erros. O por opção, né? O burro por opção, perdão. Mas, enfim. Essa pessoa é o que se encaixa nessa palavra aqui, ingênuos. A palavra de Deus é tão simples e é tão eficaz que ela pode fazer até o burro costumeiro se tornar alguém sábio. Portanto, se você tem um amigo burro, você deve dar uma Bíblia para ele. Se você tem um amigo ingênuo que repetidamente erra porque é inocente, se você tem um amigo que repetidamente tropeça, sabe o que você precisa fazer? Instruí-lo na palavra. Porque a palavra de Deus é simples o bastante para até esse rapaz, ou essa
garota. Entender e mais, a palavra pode torná-lo sábio. Vamos lá. Vocês compreenderam? Outra coisa que mostra que a Bíblia é simples é que a gente pensa assim, você está falando de Antigo Testamento. O Antigo Testamento é povo judeu, o povo é fanático. Eles ficam nesse negócio de ler livro, ler Torá. Mas o Novo Testamento foi escrito boa parte para gentios. Ok? Alguma pergunta? Está acontecendo alguma coisa aí que eu não estou sabendo? Eu sou sempre o último a saber das coisas. Os gentios, eles não tinham a mesma familiaridade com a história do povo de Deus que os judeus. Então pensa assim, do nada, chega um cara e te fala assim, morreu na Judéia um cara por você para te dar vida eterna. Você nunca tinha ouvido de Judéia, nunca tinha ouvido de vida eterna, mas por alguma razão aquela palavra faz sentido para você. E o Espírito Santo decide te fisgar e te trazer. E aí você começa a ir para os encontros dessa galera. E essas galera estão falando de um tal de Abraão, estão falando de um tal de Davi, fala para lá de não sei o quê, e fala de Jesus, e profeta Isaías. Você entrou num rolê estranho, uma festa estranha com gente esquisita. Mas, rapidinho, você vai começar a entender. Porque mesmo a palavra do Antigo Testamento, ela era clara o bastante para que os gentios entendessem. E era facilitado porque os apóstolos escreviam cartas explicando os pontos mais importantes daquela palavra para os gentios. E olha só, nós somos gentios. E a gente entende a história do povo de Israel. E nós somos incluídos numa história do qual a gente não era parte. A gente não era personagem desse rolê, nem secundário, nem coadjuvante, nem antagonista, nem nada. Mas a gente foi incluído dentro disso. E hoje quando a gente lê, a gente sabe, eu fui colocado aqui dentro, eu sou parte disso aqui. E as cartas foram escritas em boa parte para pessoas como nós, que éramos ignorantes da criação do homem, éramos ignorantes da existência de Deus, éramos ignorantes do propósito de Deus. Ele nos incluiu nessas coisas e não nos deu um Senhor dos Anéis para ler, velho. Eu adoro Tolkien, mas assim, tem hora que, né, é meio difícil. Assim, o pônei saltitante, você sabe quantos ladrilhos tem? Quantos azulejos de distância do caminhante lá até o... Peraí, calma aí. Ainda bem que o Espírito Santo não é Tolkien. Seria terrível aprender a Bíblia com Tolkien. Eu gosto do Tolkien. Mas, assim, vamos admitir, né? Graças a Deus que a literatura avançou. Perdão, Tolkien, não queria ofender. E tem um outro fator que... Ele não ouviu, ele está morto. Um outro ponto que ajuda muito a gente é que... Não, é porque os nerds fãs de Tolkien são uma turba perigosa. Eu posso ser encontrado e apanhar na rua se eu não me retratar. Eu não falei mal do Tolkien, não, eu gosto. Olha só. A gente tem uma outra vantagem, que o povo do primeiro século, segundo século, terceiro, não tinha. Que é o fato de nós termos especialistas. A gente é completamente indesculpável, mano. Porque antes era preciso comprar um livro desse, difícil. Mas hoje tem, por exemplo, bons canais no YouTube que falam de exposição bíblica, bons especialistas que estão fazendo gratuitamente ensino da palavra. E não só o ensino da palavra como alimento, mas também na formação e maturidade cristã. Palavra mais robusta, entendeu? Com acesso a tudo isso, ainda assim, nós não damos o valor suficiente às Escrituras. E é por isso que nós somos indesculpáveis, uma geração indesculpável diante do Senhor. Primeiro, a gente sabe ler. O nível de analfabetismo no Brasil ainda é alto, mas se a gente fizesse aqui não tem nenhuma pessoa aqui que não é capaz de ler. Talvez algum tipo de analfabetismo funcional a gente até tenha, mas não muito. Teimosia, a gente tem muita. Né? Que é um tipo de analfabetismo funcional por opção. E mais do que ler, a gente consegue ouvir
e a gente consegue assistir. Então não tem desculpa para nós. O acesso ao conhecimento de Deus está mais democratizado do que nunca foi. Os nossos pais tiveram muita dificuldade para aprender o Evangelho. Muito mais do que nós temos. Mas os especialistas, a gente só tem que tomar cuidado para não eleger nenhum deles como sendo um ídolo para nós. São pessoas que entendem mais a Escritura que nós, que nos auxiliam no nosso processo de compreensão. Bom, vamos pular. Sabe uma das razões pelas quais as pessoas não entendem a Bíblia? E aqui a gente vai cutucar um pouquinho os egos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25. Calma aí que essa aqui às vezes engole. 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 1, 18, Davi. Ó. Produção, coloca pra gente 1,18 aí. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Para os judeus, o Messias tinha que ser um conquistador, um rei. Dizer que o Messias se sacrificou, deu sua vida por nós, não fazia sentido para eles. E para os gentios, não fazia sentido que um Deus se tornasse homem. Isso não fazia sentido para eles. Ou seja, o Evangelho não pode ser alcançado pela compreensão humana se o Espírito Santo não agir para nos convencer. Porque para qualquer povo, o Evangelho é uma loucura. Percebe que o Evangelho é uma loucura? E se você se despisse agora se você conseguisse retirar o Espírito Santo, estar aqui essa noite não faria nenhum sentido para você. Cantar como nós cantamos, ouvir o que nós estamos ouvindo, fazer o que nós estamos fazendo, não faz nenhum sentido. Se não é a ação do Espírito Santo fazendo a gente encontrar vida naquilo que parece loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz assim: quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Se nós não orarmos ao Senhor que nos conceda um espírito de entendimento e de sabedoria, não faz sentido ler a Bíblia. Nós não vamos entender a palavra, porque é o Espírito Santo que, agindo no nosso coração, nos faz compreender a Escritura. Interessante a gente mencionar outra vez o Espírito Santo. Na mensagem passada a gente falou que é o Espírito o maior confirmador de autoridade da Escritura. E agora a gente está falando outra vez que é o Espírito Santo o maior revelador do significado das Escrituras para nós. 3 coisas agem conjuntamente para impedir que o homem entenda a palavra. E por causa dessas 3 coisas, muitos têm se desviado da fé e muitos mais têm tentado nos desviar da fé. Falta de fé, dureza no coração e conceitos anteriores errados, que a gente pode chamar de sofismas. A gente já derrubou um aqui. Qual foi o primeiro que a gente derrubou? Que a Bíblia é difícil de entender.
Isso daí é um negócio plantado, não sei por quem, e eu consigo dizer alguns culpados aqui, tá? Vou jogar aí. Pode dizer que é o diabo é culpado por isso? Talvez. Ele tem muito interesse que os homens não entendam a Escritura. Mas há muitos homens maldosos que têm interesse de dominar o povo. E a Bíblia, já assistiram o livro de Eli? O livro de Eli é maravilhoso, ele explica bem isso. Quem tem as palavras do livro consegue encantar os corações. Então, se o cara diz assim, a Bíblia é muito difícil, você não é capaz de entender, eu entendo a Bíblia, eu te explico. Aí sabe o que ele vai te ensinar? O que ele acha. O que torna você escravo da teologia dele, do ensino dele. Ele pode dominar a sua mente e o seu coração e fazer você fazer o que ele quer que você faça. Então, construir o sofisma de que a Bíblia é difícil de entender é uma estratégia de dominação das massas. Isso funcionou por muitos séculos e continua funcionando até hoje. Tem dois exemplos bíblicos muito legais sobre a dificuldade de entender a Escritura, que é primeiro os discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulos 24, 13 e 14. Eu não vou ler para a gente poupar tempo, porque é que vai entrando muito assunto assim, enquanto eu falo. Mas os discípulos receberam uma ordem do Senhor. Quando eu morrer, e ele falou isso claramente, fiquem em Jerusalém. Mas aí, 2 discípulos falaram, acabou tudo. Vou fazer o que aqui? Eu sou de Emaús, vamos para Emaús, vamos voltar para casa. E aí eles pegaram o beco e foram para casa. No caminho, eles encontraram quem? Quem que eles encontraram no caminho? Quem que eles encontraram no caminho? Não, um andarilho desconhecido. Que Jesus? Um cara que estava descendo de Jerusalém também, começou a bater papo com eles. Aí eles falaram, vocês estão falando do quê? É só você que não sabe o que aconteceu? Jesus, um varão poderoso, profeta de Deus, em Atos e Palavras, a gente achou que ele ia ser o Messias, mas pois é. Aí ele fala assim, vocês são nécios e tardios em entender o que dizem as Escrituras. Não sabeis vós que o Messias devia padecer essas coisas? E aí ele começa a explicar a Escritura. E enquanto ele explica, eles falam, nos ardia o coração, enquanto ele nos explicava a palavra. Por que eles estavam... Cara, olha essa situação. Jesus provou para eles que era o Messias, curando um monte de gente, ressuscitando gente, fazendo tudo que ele fez. Aí ele falou assim, eu vou morrer, mas eu volto. E mesmo assim, eles endureceram o coração e não se apegaram às palavras de Jesus. Por quê? Por causa de um sofisma na mente deles. O Messias deve ser um rei poderoso. Se ele morreu, ele não é o Messias. Ele cumpre todos os requisitos. Ele fez tudo o que estava dito que ele ia fazer. Só que ele falou assim, calma que eu já volto. E eles não creram. Esse é o perigo de você deixar um pensamento fazer morada no seu coração e armar um castelo aí dentro. Especialmente os conceitos antigos ensinados pela cultura. Deus não pode ser conhecido pela sabedoria do homem. Portanto, desconfie daquilo que você não sabe quem é a fonte. A Bíblia é difícil de entender. Quem foi que te falou isso? Se você não consegue rastrear claramente um conceito no seu coração, na palavra, se não há um versículo dizendo claramente o que aquele pensamento diz, então rejeite-o. Ou pelo menos coloque-o na galeria do talvez não seja bem assim. Não tenha medo de duvidar do que a palavra não afirma. Tema não praticar aquilo que ela ensina claramente. Isso sim você deve ter medo. Porque a gente gasta muito mais tempo com o que é escorregadio na palavra, porque há muitas partes assim, do que a gente gasta tempo entendendo e praticando aquilo que ela ordena claramente. E é por isso que o nosso coração é tão cheio de incredulidade. Porque a gente persegue os fantasmas, em vez de fazer aquilo que é prático. E por quê? Falta de fé. Você não quer acreditar no que a palavra diz, porque você acha que é de outro jeito. Dureza do coração, porque você quer fazer o contrário do que ela fala.
E se você crê no que ela diz, a sua consciência não vai te deixar em paz. Essa é uma coisa importante. O testemunho do Espírito Santo vai ficar te cutucando. Se você ler a palavra e entender, você vai saber que está errado. E aí você vai pecar sabendo que está pecando. E isso é difícil. Vou te falar, mano, lutar contra a consciência é muito difícil. Enquanto você é ignorante, você consegue fazer o que você quiser. Mas na hora que você descobre que você está errado, meu irmão, é igual estacionar em lugar proibido. Enquanto você não entende o que quer dizer aquelas duas faixas cruzadas ali, você para de boa, mas na hora que você toma a multa, por quê? Na hora que você entende que existe uma lei e que você está infringindo, fica muito mais difícil você praticar o mal. Então você prefere continuar ignorante, prefere não acreditar e mais, prefere dizer que é difícil de entender. É dureza do coração, é teimosia, é porque você quer continuar pecando. Romanos capítulo 1 afirma isso claramente. O homem viu Deus, sabia que ele estava lá, mas não queria admitir, porque se admite que há Deus, admite que há uma lei que julga todas as coisas. Outro exemplo importante e que nos afeta é a maneira como os crentes da igreja primitiva trataram os gentios. Eu acho muito engraçado que eu não consigo entender os crentes judeus do primeiro século. Porque eu sou gentil de nascença, né? Eu nasci gentil. Em pecado me concebeu minha mãe. E aí, a gente fala assim, cara, como é que eles não entenderam? Por que eles tratavam tão mal assim os gentios? A cruz não desfez a... Mano, quantos séculos martelando na cabeça daquele povo inteiro de que eles deviam se separar, eles eram especiais, eles eram únicos, eles eram o único povo de Deus. Deus não ia falar com nenhum outro povo, eles e eles e eles. E talvez eles nem quisessem ser arrogantes, mas eles eram. Era uma arrogância introjetada na cultura deles. O menino nascia judeu, ele era ensinado que ele era especial. Um floquinho de neve. O alecrim dourado do campo. E ele não queria ser arrogante, ele tinha uma arrogância genética. O gentil não ligava, era arrogante também. O grego, por exemplo, chamava de bárbaro todo mundo que não falava grego. Mas era uma arrogância diferente, era uma arrogância que não levava para o inferno, né? Estava todo mundo condenado ao inferno. Enfim, não era uma arrogância diferente não, condenava o inferno do mesmo jeito. Agora, eles receberam Jesus. Jesus mudou tudo para eles. Na hora que eles têm que sentar com um gentil, eles não conseguem. Na hora que eles têm que dividir uma refeição com um gentil, eles não conseguem. Pedro era um apóstolo, ele tinha um apóstolo. Um apóstolo. E a hora que chega os de Tiago, ele está na mesa com os gentios lá, batendo moplá. Na hora que chega os de Tiago, ele trocou de mesa. Trocou de mesa, Pedro! O cara era um apóstolo, ele tinha visto Jesus. E ele tratou com desprezo os seus irmãos gentios. Paulo chegou lá e falou, cara, o que você está fazendo? Você está... Por quê? Porque às vezes a gente até entende a palavra, mas demora um tempão para a gente conseguir mudar o coração duro. De anos e anos e anos e anos de uma cultura de arrogância. Por que nós crentes temos uma dificuldade tão grande de receber as pessoas que não creem em Jesus e tratá-las com respeito? Por que é tão difícil para nós receber uma pessoa nova no nosso meio, se ela é diferente da gente? Se entra uma pessoa que a cultura é igual à nossa, jeito de vestir, jeito de falar, etc., a gente recebe muito bem. Mas chega um cara muito louco, a gente... que esquisito. É a mesma coisa que um judeu rejeitando um gentil. Cristo morreu por aquele esquisito. Só que a gente tem dentro de nós essa craca. A gente não consegue tratar as pessoas com o respeito que um ser humano merece muitas vezes.
E nós cristãos vamos ser julgados pela nossa arrogância, porque nós afastamos muitas pessoas do Evangelho, por causa da dureza do nosso coração. E há um erro da parte daqueles que estudam a palavra. Quanto mais você acha que você é esclarecido na palavra, mais humilde você deveria ser. Porque quanto mais do Evangelho tem em você, mais parecido com Jesus você é, mais amigo dos publicanos e das prostitutas você tem que ser. Mas a gente não quer ser assim. Porque o conhecimento ensoberbece. Aquilo que você não recebe com oração e que não vira a sua vida, só serve para aumentar sua cabeça e fazer você ser orgulhoso e arrogante. Nós temos que fugir disso. Vocês ouviram o que eu estou falando? Essa não é a nossa cultura. Isso não é o que nós pregamos. Nós pregamos acolher as pessoas como Jesus acolheu. E quanto mais sábios vocês se tornam no Evangelho, porque nós não vamos parar de pregar o Evangelho, porque nós não vamos parar de aumentar o nível da nossa teologia, mas ela tem que tornar vocês mais humildes, mais acolhedores, mais receptivos, mais sábios. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e arque com as consequências de ter entendido o que a palavra diz. Queria ler uma parte aqui. Aqui ele está falando de quando há discordâncias entre o que nós pregamos e o que nós cremos, e o que outras pessoas pregam e outras pessoas creem. Ainda tratando desse ponto da arrogância que a gente tem quando o conhecimento da Escritura é abundante para nós. Nas áreas em que houver desacordo doutrinário ou ético, existem duas causas possíveis. Por um lado, é provável que estejamos buscando fazer afirmações sobre pontos em que a própria Bíblia se cala. Nesses casos, devemos ser mais abertos a admitir que Deus não deu a resposta para a nossa dúvida e permitir a expressão de pontos de vista diferentes dentro da igreja. Então, nós estamos visitando outros lugares, conversando com outras pessoas, relacionando. Pode ser que surjam diferenças de opinião. Se é sobre um ponto fundamental da Escritura, a gente chega a um acordo. Se é sobre um ponto secundário, pode ser que a gente esteja querendo afirmar coisas que a Bíblia não afirma. Certo? E isso é arrogância. É você querer defender o seu ponto de vista com muito mais firmeza do que a própria Bíblia defende. Por outro lado, é possível que tenhamos nos equivocado na nossa interpretação das Escrituras. Isso costuma acontecer porque as informações que usamos para resolver a questão de interpretação não são exatas ou completas, ou mesmo porque existe alguma limitação da nossa parte, seja, por exemplo, orgulho pessoal, cobiça, falta de fé, egoísmo, ou mesmo não conseguir separar tempo suficiente para ler e estudar as Escrituras com espírito de oração. Achei muito importante ler esse trecho, porque ele fala das coisas complicadas, que às vezes a gente não consegue entender bem, e muitas vezes a gente se divide por causa dessas coisas. A gente trata alguns irmãos com menos respeito, ou com menos carinho, porque eles entendem as coisas diferentes de nós. E a causa disso é quase sempre orgulho e arrogância. Às vezes é falta de fé, que é a mesma coisa. E o ponto final é sobre a suficiência da Escritura. E eu digo que ele é final, porque ele é mais curto na sinopse, o que não quer dizer que ele seja menos importante. E aqui eu preciso que vocês leiam todo o meu texto e leiam todo o meu subtexto também. Compreendam as palavras e o que elas querem dizer. Ok? De novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Suficiência da Escritura. Suficiência. O que é a suficiência de alguma coisa? Eu sei que a água é suficiente para me hidratar. Eu posso até tomar um refrigerante. Mas eu sei que o refrigerante contém água.
e mais um monte de coisa que eu não precisava beber. Então, se a questão é hidratação, água basta. Se você não gosta de água, mau gosto seu, paladar infantil seu, amadureça você, beba água, ou você vai ter um problema sério de saúde. Com a Bíblia é a mesma coisa. Se a Bíblia não te basta, talvez seja a infantilidade espiritual sua. Talvez seja o seu paladar infantil. Talvez seja o tanto de sofismas e de fortalezas que você tem na sua mente, que te dizem que você precisa que A, B, C ou D te ensine, porque se você não receber dessas fontes, você não é capaz de entender. Suficiência da Escritura diz que ela contém, nela mesma, todas as palavras que Deus quis revelar ao seu povo. E ela tem, hoje, tudo o que nós precisamos para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Deus não é um vacilão. Deus não esconde coisas importantes do seu povo. Ah, mas e o que aconteceu? Não está escrito? Quer dizer que não é importante. Às vezes a gente se aproxima da Escritura com pouca humildade. A gente quer fazer perguntas para ela, mas às vezes ela vai se calar a respeito daquilo. E se ela se cala, é porque aquilo não é determinante para a sua salvação. E não é determinante, não é importante para a vida eterna. Deus se cala a respeito de muitas coisas. Na própria Escritura, há coisas que a gente não encontra. A nossa mente científica quer entender as coisas de um jeito que a Bíblia não revela. E ela não vai mudar, cara. Foi mal. Você que tem que se adequar. Você que precisa aprender a pensar como Deus quer que você pense. Deus não quer que você seja um ignorante. Deus quer que você compreenda que Ele revelou aquilo que importa para que você seja salvo eternamente. E que aquilo que Ele revelou basta. Quando a gente falou de 4 coisas aqui que são... Vocês entenderam a arte do alicerce, do cais? Vocês entenderam aquele desenho que está no Instagram? Vocês observaram aquilo? Vocês precisam entender a profecia da arte, cara. São as rochas sobre as quais nós lançamos os fundamentos da nossa vida. E tem 27 pedras lá. São 26 e o tablado. Essas 4 pedras aqui, ó, vocês não podem tirar. A Bíblia tem autoridade total e não existe autoridade equivalente à dela. A Bíblia, ela é inerrante, ela não erra em nenhum ponto. A Bíblia é clara e eu consigo entender o que ela diz. E a Bíblia é suficiente para me revelar Deus de maneira a eu ser salvo eternamente. A gente fala muito da Bíblia, o tempo todo. Isso aqui é uma igreja, na igreja as pessoas falam muito da Bíblia. Mas sem entender esses 4 coisas, a gente não dá o valor suficiente porque a Escritura diz. Então, quando eu digo que a Bíblia é suficiente, eu estou te dizendo que se você fosse parar numa ilha, nunca tivesse ouvido nada do Evangelho e você e uma Bíblia para lá, você poderia ser salvo somente por ler aquela Bíblia. Sabia disso? Algumas coisas são importantes dizer o que não são, para a gente entender o valor do que é, certo? Um dos motivos, e aqui eu quero pedir perdão para os irmãos católicos que porventura estejam me assistindo, mas eu sou protestante, eu tenho que defender aquilo que eu creio. Um dos motivos pelos quais os protestantes se afastaram do catolicismo foi necessariamente a briga de autoridades que havia. E isso é importante, a gente precisa entender a nossa história. É que
A Igreja Católica tem uma outra fonte de autoridade além da palavra. Eles valorizam a palavra. Mas eles entendem que a tradição da igreja é equivalente à palavra em qualquer assunto. Por que a tradição da igreja? Porque a Igreja Católica é muito antiga e eles guardam arquivos há muito tempo. E eles preservaram, por exemplo, os escritos dos pais da fé, a patrística. E isso é muito precioso. Eles fazem um trabalho de documentação muito precioso. Mas, ao mesmo tempo, eles equivalem à autoridade que a palavra tem e à tradição deles. A tradição do colégio católico. E muitas das coisas que eles pregam e de suas liturgias não se encontram na Escritura. Muitas das suas práticas, muitas das suas pregações não estão na Escritura. Ou são uma interpretação peculiar, paralela, esquisita, perdão do uso da palavra esquisita, mas distorcida do que a Escritura diz. Nós rompemos com isso. O problema não é a tradição. A gente cria a tradição o tempo todo. Tradição é simplesmente costume que se repete. O problema é ela ter, aqui ó, equivalência. A gente tem uma tradição aqui no CAIS. Acolher, transformar, discipular e enviar. É a nossa tradição. Mas se a palavra me negar alguma dessas coisas, eu rejeito imediatamente. A gente tem a tradição de não ligar as luzes do fundo. Mas se a palavra me dissesse que todo culto tem que ser com todas as luzes ligadas, eu nunca deixaria essas luzes do fundo apagadas. Mas a Bíblia não diz nada a respeito da iluminação do culto, e os cristãos primitivos, eles se reuniam em catacumbas e cavernas, portanto era escuro. Temos um ponto. Refutem-me com a Escritura e eu ligarei as luzes. Tá a luz aqui, não vem não. Esse ponto foi tirado do contexto. Pronto, vamos apagar todas as luzes agora. Eu estou usando um exemplo jocoso, mas as tradições não têm a autoridade da Escritura. Outra coisa que causou... Não é para apagar a luz não, fica sentado aí. Outro ponto. Existe uma pessoa que tem uma autoridade equivalente à Escritura, dentro da tradição católica, que é o Papa. E por mais que a Igreja Católica, alguns setores da Igreja Católica hoje estejam meio brigados com o Papa Francisco, isso são palavras de um católico, amigo meu, assim, ele ainda é a figura de autoridade que representa a Igreja, e qualquer palavra dele é considerada pela tradição católica o quê? Inerrante. Inerrante e homem na mesma frase não bate. Porque todo homem é pecador, ele não pode ser inerrante. Por mais boa vontade que alguém tenha, não é inerrante. O problema não é disputar o primeiro lugar. Porque nenhuma seita, nenhuma heresia vai debater o poder que a Bíblia tem e o lugar que a Bíblia tem. O primeiro. Eles não fazem isso. Porque eles sabem que nenhum cristão, em bom senso, vai disputar o primeiro lugar. Sabe o que eles fazem? Tentam colocar algo do lado. Acima, ninguém tem coragem, porque a gente ia se assustar e gritar, não, tira daí! Ah! Ia causar uma reação, o populacho ia entrar nas coisas e quebrar tudo. Que sonho que eu tenho. Mas no segundo lugar, é possível. E Deus me perdoe, e eles vão empurrando lentamente a figura ao longo dos séculos até que ele esteja do lado da palavra. Foi o que fizeram na tradição católica. É o que tem feito em muitos grupos cristãos. A cada ano, essa figura, ou essa tradição, vai ganhando posição cada vez mais parecida com a da Escritura.
Só existe um jeito disso não acontecer. Uma paixão furiosa pela palavra. Só ela diante dos nossos olhos. Só ela queimando no nosso coração. Fúria, crentes, fúria! Foi isso que despertou Lutero. Foi isso que despertou os reformadores. Foi isso que fez John Hus ser queimado na fogueira. Lembrem-se do que eu estou falando. Não existe segundo lugar. Não existe disputa de autoridade. E o seu coração deve rejeitar toda sombra que tentar equivaler à Escritura em autoridade ou em suficiência. E nem que seja um grande amigo seu. Nem que seja uma pessoa que prega a palavra e você acha muito bom, porque essa pessoa me faz entender as coisas. Se essa pessoa tentar ocupar um lugar no seu coração, você deve rejeitá-la, tratá-la como um falso profeta, expor essa pessoa. Você está tentando roubar o lugar de Deus na minha vida, saia daqui. Mas às vezes é você, com a sua preguiça e com a dureza do seu coração, que elege ídolos para você, porque o seu coração caído é uma fábrica de ídolos. Então você fala assim, toda vez que aquele irmão prega eu entendo, ele é uma voz de Deus na minha vida. Não é! Nós não somos. Tudo que nós podemos fazer é abrir a palavra e falar assim, olhe para a palavra e entende o que ela diz. E se você não entende, tudo que eu posso fazer é testemunhar que você endureceu o seu coração. E se o Espírito Santo não agir em você, eu não posso te convencer de nada. Nós temos que ter certos em nós, que ou a palavra reina, ou o Cristo reina, ou não faz sentido uma vida cristã. Isso precisa ser radical. A gente precisa ser radical nisso. A gente precisa ser duro nisso. Porque a gente é muito frouxo, cara, para várias coisas. Da onde que vem o relativismo moral? A Bíblia não é tão clara sobre esse assunto. Ela é muito clara, mas a gente é preguiçoso de entender. Eu acho que pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. Eu acho que o cara pode pregar aquilo. Ele levantou e falou uma baboseira da teologia da prosperidade, mas está tudo bem. Ele falou que eu tenho que determinar a minha bênção, mas está tudo bem. Isso foi só um pontinho da mensagem. Todo o resto, não! Se um anjo do céu descer e falar alguma coisa que não está na Escritura, você bota fogo nesse anjo. E se ele não queimar, vira as costas e sai andando. Anjo tem um pouco de dificuldade não é muito inflamável. É pena, né? Pena pega fogo, mas o material da pena é difícil. É etérea, pena etérea é complicado. Vocês entendem o que eu quero dizer? E se a gente não for radical nisso, a gente não vai ser radical em nada. Se a gente não entender essas 4 pedras fundamentais sobre as quais nós edificamos a vida da igreja, a gente não vai entender mais nada. Aí podem vir te falar da suficiência de Cristo, podem vir te falar dos reinos espirituais, podem vir te falar do balé profético, podem vir te falar de música cristã, pode falar o que quiser. Você é uma criança. Nego vai te roubar e você vai dar graças a Deus porque ele te roubou. Abusadores da fé estão aí aos montes em todos os lugares. A gente tem que detectá-los e fugir deles. A questão é entender a autoridade. Os 4 pontos. Eu estou afobado, minha memória começou a falhar. Entender a autoridade, a inerrância, a clareza e a suficiência da Escritura, e tudo isso tornando ela profundamente necessária para nós. É um pacto que você faz. Na hora que você entende e assume esses 4 pontos, você faz um pacto de que a sua mente é da Escritura. Entende o que eu estou falando? Você fala assim, eu entendo a Bíblia. Vou falar mais uma vez e vocês vão mais uma vez ouvir isso. A Bíblia é a autoridade maior na revelação de Deus. A Bíblia é completamente inerrante. A Bíblia é totalmente clara
E a Bíblia é suficiente para me revelar Deus e me dar vida eterna. O dia que você bota isso, puf, você falou assim: Deus, a minha mente é tua, para que o Senhor escreva a palavra na minha mente. Eu vou... Nem sei se faz sentido eu terminar. Por que eu fujo tanto do meu próprio script? Eu queria encerrar aqui fazendo uma pergunta sincera para vocês e para quem está nos ouvindo também. A pergunta é muito sincera. E se você responder não, tá tudo bem. Não vou ficar chateado com você. Mas se nós vamos sair daqui, se nós vamos partir para a próxima lição, esses 4 pontos têm que estar muito claros e esse pacto tem que estar feito. Não faz sentido eu te falar do caráter de Deus se você não crê na palavra. Não faz sentido eu te falar nada sobre a igreja se você não crê na palavra. Então, se vocês retornarem aqui, é porque vocês amaram esse pacto com Deus, com a palavra. É muito sério o que eu estou falando. Porque crer nessas coisas tem consequências muito sérias. Vai alterar muita coisa na sua vida. E vai doer muito. O Espírito Santo vai agir em você e transformar coisas que você não sabe que precisavam ser mudadas. Crenças profundas do seu coração vão ser tocadas pelo Senhor. A partir do momento que você pare de duvidar da palavra. Então só retornem aqui. Só retornem aqui para o próximo cais. E só retornem aqui para assistir um outro dia. Se fizer sentido para vocês essas coisas. Ok? Queria terminar com uma última leitura que fala outra vez sobre divisões e dificuldade de nós aceitarmos as pessoas que pensam diferente de nós. É porque eu achei isso muito legal, eu vou ler isso aqui. É porque eu não vou conseguir essas palavras. O cara é bom, velho. O tio Grudinho é... As questões doutrinárias que têm dividido as denominações protestantes evangélicas umas das outras, quase sempre se constituem questões sobre as quais a Bíblia dá um destaque relativamente pequeno, bem como questões nas quais nossas conclusões devem ser alcançadas mais por deduções engenhosas do que por afirmações bíblicas diretas. O que nos divide, geralmente, são as coisas menores e aquelas que a gente precisa dar um duplo twist carpado teológico para poder conseguir explicar. O dia que a gente entender isso, a gente vai ser muito mais amigo dos nossos irmãos. Por exemplo, várias diferenças denominacionais têm surgido ou prevalecido sobre a forma adequada de governo da igreja, sobre o caráter exato da presença de Cristo na ceia do Senhor e sobre a sequência exata dos acontecimentos próximos à volta de Cristo. Não devemos dizer que essas questões são totalmente insignificantes, nem que as Escrituras não trazem solução a nenhuma delas. Na verdade, com relação a muitas delas, a solução específica será defendida nos próximos capítulos deste livro. No entanto, já que todos esses assuntos recebem... Agora é que está a coisa. Já que todos esses assuntos recebem relativamente pouca atenção direta na Bíblia, é irônico e trágico que os líderes denominacionais geralmente passem a vida toda defendendo exatamente os pontos doutrinários secundários que diferenciam a sua denominação das outras. Será que esse esforço é realmente motivado por um desejo de trazer unidade de compreensão à igreja? Ou será que ele é, até certo ponto do orgulho humano, um desejo de continuar exercendo o poder sobre as pessoas e uma tentativa de justificar a si mesmo que desagrada a Deus e acaba sendo pouco edificante para a igreja? Olha, é muito desafiador estudar esses assuntos, porque cutuca a gente, provoca a gente. Mas eu não me arrependo de ter levantado aqui para falar essas coisas, porque algumas coisas têm que ser proclamadas
às vezes simplesmente pelo testemunho delas, mesmo que elas não produzam nenhuma mudança, mesmo que você esteja gritando para o vazio. Haverá um testemunho de que essa palavra foi pregada, que ela foi pregada pura, que ela foi pregada para a glória de Deus. E vocês são testemunhas disso. Amém? Levantem-se, eu quero orar por vocês. Nunca consigo falar menos que 1 hora. Hoje eu consegui. Mas não valeu a pena. Pai, se você puder, fique de joelhos. Só se você puder.